de São Paulo para os Estados Unidos. Por lá segue a expectativa para um possível indiciamento criminal do ex-presidente Donald Trump, que é investigado por um pagamento feito a uma atriz pornô pouco antes das eleições de 2016, em uma tentativa de esconder um caso extraconjugal. Tiago Américo, de volta por aqui com a gente. Alguma previsão para quando deva sair novas atualizações sobre o assunto? Tiago, o problema maior seria a forma como foi feito, especialmente esse pagamento. Que você conta pra gente? Bem-vindo de volta ao Jornal da Manhã nessa quarta-feira, Tiago. Olá, Adriana, mais uma vez, bom dia, prazer falar com você e para toda a audiência aqui da Jovem Pan News. Os Estados Unidos são um país em que a moral, isso interfere muito, principalmente numa candidatura para o posto máximo do poder por aqui, visto que a história conta isso. O Salão Oval, o Bill Clinton, a história com Mônica Lewinsky, acabou derrubando todo o prestígio naquele momento do presidente. E agora, esse caso que envolve mais uma vez a moral de um presidente, no caso um ex-presidente, chama a atenção aqui nos Estados Unidos, mas porque ele também teria fraudado o sistema fiscal dos Estados Unidos para burlar esse pagamento a uma diretora que também é atriz pornô. Esses casos extraconjugais ocorreram em 2006, de acordo com a imprensa norte-americana, mas nas vésperas das eleições em que Donald Trump foi o vencedor, em 2016, isso veio à tona. Ela tentou vender para a imprensa dos Estados Unidos, mas, segundo a acusação, Donald Trump, por meio do seu advogado, conseguiu fazer um pagamento de $130 mil e calar essa atriz pornô. Hoje, nesta quarta-feira, o esquema de segurança na porta do tribunal que fica em Manhattan, em Nova York, foi mais uma vez reforçada. Haviam alguns apoiadores, inclusive o ex-vice-presidente, que era um aliado de Donald Trump, e hoje, depois do que aconteceu no Capitólio, eles não têm mais uma parceria, mesmo se tratando de republicanos. Mike Pence pediu para que os apoiadores não fossem para a porta do tribunal e também não se dirigissem para o Capitólio. Existe uma grande preocupação por parte das autoridades de Nova York e também as autoridades de outras cidades aqui dos Estados Unidos, de que esses apoiadores, incitados mais uma vez por Donald Trump, comecem a fazer manifestações violentas, o que felizmente, pelo menos por enquanto, não aconteceu. Mas há um reforço, inclusive, dos políticos neste momento no Capitólio, em Washington, capital dos Estados Unidos, e também na porta do tribunal em que esse julgamento deve acontecer hoje ou pelos próximos dias. Existe uma névoa em torno das informações. A imprensa internacional e todos nós ficamos sabendo da possível prisão do ex-presidente Donald Trump, porque ele veio em sua rede social durante o final de semana, diz que tinha acesso a documentos vazados, o que não foi comprovado, e diz que ele poderia ter sido preso na terça-feira, ou seja, ontem, o que não aconteceu. A imprensa norte-americana, por meio de suas fontes, disse que o Departamento de Polícia de Nova York, junto com o FBI, já estão estudando formas de, caso o ex-presidente Donald Trump, o magnata, seja preso, como eles devem agir. O que é um consenso entre as fontes ouvidas pela imprensa norte-americana é de que Donald Trump, caso isso ocorra, deva receber um tratamento diferenciado, não vai ser algemado e provavelmente não deve ser preso diante das câmeras. O fato é que os advogados do Donald Trump disseram que, se isso ocorrer, ele vai se entregar às autoridades americanas imediatamente. Adriana. Dizer, tabloides norte-americanos em polvorosa. Tiago Américo, daqui a pouco de volta com a gente, valeu. Amanda Klein, como está avaliando essa nova polêmica em que Trump está envolvido há um ano, provavelmente sua nova tentativa de eleição à presidência de um dos países mais importantes do mundo, e também essa possibilidade de mais uma vez apoiadores pró-Trump irem às ruas de lá dos Estados Unidos. Amanda. Quando Trump não está envolvido em alguma polêmica, talvez seja a pergunta, né, Adriana? E esse foi o homem mais poderoso do mundo durante 4 anos e ainda pode voltar a partir da eleição do ano que vem. Você tem um contexto político, você tem um contexto criminal. Se ele for indiciado, de fato, Trump será o primeiro presidente americano, acho que é o primeiro que de fato responderá a uma acusação criminal de um procurador de Nova York. A gente não sabe se isso de fato vai acontecer. Remonta também ele
insufla, ele incita a violência, essa incitação à violência remonta ao que aconteceu no dia 6 de janeiro, quando os apoiadores de Trump invadiram o Capitólio, embora a Fox News e outros apoiadores aí da nova direita tentem reescrever a história, dizendo que houve infiltrados, que não foi exatamente aquilo que aconteceu. As imagens são fartas, todo mundo está cansado de ver, de presenciar, ver e rever as imagens, o que aconteceu. A mesma coisa com alguns apoiadores de Bolsonaro que tentam vender uma versão absolutamente fantasiosa e nada calcada na realidade, que havia infiltrados na invasão aqui à sede dos três poderes no dia 8 de janeiro. Foi exatamente uma imitação, uma reprodução do que aconteceu nos Estados Unidos. Não tem nada de infiltrado. Foi essa direita raivosa que apoia Trump nos Estados Unidos ou Bolsonaro no Brasil que tentaram debelar e atacar, aviltar a democracia, né? Maior ataque à democracia de que se tem notícia na história recente, tanto nos Estados Unidos como no Brasil. E você tem um contexto político, então é lógico que todas as autoridades estão super preocupadas com barricadas erguidas em Nova York, câmeras por todo lado, proteção extra no Congresso americano e na expectativa para saber o que haverá desse indiciamento do Trump, se haverá ou não esse indiciamento do Trump, e muita pressão política de seus apoiadores no Congresso americano, pressão política contra o procurador de Nova York. E, por outro lado, tem um contexto político, que é uma disputa interna no Partido Republicano para saber quem será o indicado à corrida presidencial no ano que vem. Donald Trump ou então o seu aliado de outrora, Ron DeSantis, hoje governador da Flórida. Inclusive, eles vêm trocando acusações públicas, né? O Ron DeSantis dizendo que não saberia como seria tentar subornar uma ex-atriz pornô por causa de um caso extraconjugal, para que isso não vazasse à imprensa, e o Donald Trump fazendo acusações sobre a vida privada, a vida particular de Ron DeSantis. Então, você tem um contexto político, tem um contexto criminal, contexto autoritário antidemocrático, é a espuma aí desse caldo que sempre envolve o ex-presidente americano. E você, Dávila, acredita que ter pago através de honorários advocatícios enquanto presidente, esse caso envolvendo a atriz pornô, possa levar Donald Trump realmente à prisão nos Estados Unidos? E ele, para você, Dávila, ainda é um político forte? Olha, Adriana, nós precisamos olhar isso sobre dois prismas. O primeiro é a pessoa Trump. A pessoa Trump vem envolvendo em complicadas há muito tempo. Não é só pagamento de atriz pornô, é questão de fraude fiscal nos seus negócios. E sim, Trump é uma pessoa, na pessoa física, extremamente polêmica e, vamos dizer assim, com um track record não dos melhores. E isso pode levá-lo à prisão. Agora, o que Trump está tentando fazer com essa questão é tentar ressuscitar politicamente, porque Trump vem perdendo poder dentro do próprio Partido Republicano. Então isso mostra o segundo ponto que é importante. Trump está enfraquecendo, mas o trumpismo continua vivo. Tanto que os herdeiros do trumpismo dentro do Partido Republicano, como o governador DeSantis e o próprio Mike Pence, que é uma liderança importante, estão se distanciando de Trump. Então é importante separar agora a pessoa física Trump do trumpismo, que é o movimento mais conservador dentro do próprio Partido Republicano. E, ao meu ver, este é um movimento que vai continuar dando as cartas no Partido Republicano. Então, mesmo que Trump esteja fora do jogo, o repertório do trumpismo vai continuar vivo nas candidaturas do Partido Republicano, não importa quem vencer a prévia do Partido Republicano, vai ser um candidato que continua, vamos dizer assim, defendendo esse legado do trumpismo. Então, vejo que Donald Trump, na pessoa física, está, sim, numa situação complicada, e isso mostra o seu histórico já muito antes de ser presidente da República, mas o trumpismo continua forte e firme e como a grande força do Partido Republicano, que vai sim disputar a presidência da República como uma candidatura, a meu ver não deve ser Donald Trump, mas que vai ser uma candidatura extremamente competitiva. Ou seja, o trumpismo continua uma força política importante nos Estados Unidos.